Boas pessoal, hoje trago aqui mais um unboxing, review e testes em jogos de uma placa gráfica, a Asus TUF Gaming GeForce RTX 4070 OC. Esta é uma placa gráfica com 12 GB de memória GDDR6X a uma velocidade de 21 gigabits por segundo, ligado num bus 192 bits. Tem 5888 CUDA cores a funcionar com um ligeiro overclock de 2580, quando o normal é 2550. A fonte recomendada para esta placa gráfica é de 650 watts. Vamos então aqui fazer um pequeno unboxing muito rápido para ver o que é que esta placa gráfica traz. Temos aqui já a caixa padrão, a caixa que a Asus costuma apresentar e que tem esta caixa de cartão com todas as informações da placa gráfica, e depois por dentro temos aqui uma caixa de cartão rígido em que a placa gráfica vem muito bem protegida com espuma. Vamos colocar aqui a placa gráfica para o lado e temos aqui um suporte anti-sag que também tem uma pequena chave de fenda por dentro. Este suporte é regulável e magnético, dá para vocês colocarem nas vossas caixas e assim darem algum suporte à placa gráfica para ela não descair. Depois temos aqui uma pequena fita de velcro para darmos um jeito aos nossos cabos, um cartão de performance em que esta placa gráfica se insere na performance da linha Asus, um certificado de confiança, aqui com várias informações dos componentes utilizados pela Asus, um pequeno manual de como podemos utilizar o nosso suporte anti-sag, um Quick Start Guide com algumas informações e um suporte que a gente pode montar para nós colocarmos aqui a nossa placa gráfica em exposição. Aqui depois, relativamente à placa gráfica, vamos tirá-la aqui do saco anti-estático, e a placa gráfica é um pouco grande, mas não é muito pesada, e temos aqui três ventoinhas. A do meio roda no sentido dos ponteiros do relógio e as outras duas no sentido contrário, para provocarem menos turbulência e uma melhor eficiência de ventilação. A placa é toda metálica e temos aqui só um logotipo TUF que tem iluminação RGB, e é o único RGB que nós temos aqui, que pode ser desligado. Uma ligação power de 8 pinos, e esta placa gráfica só utiliza esta ligação, o que é uma grande vantagem, e aqui terá a grande evolução das placas Ada Lovelace da NVIDIA, que é a eficiência energética, que para mim poderá ser um fator de compra. E depois temos aqui uma backplate metálica com uma grande zona de perfuração para ventilação. É uma placa muito bem construída, ou que a Asus já nos habituou com esta linha TUF. É uma placa gráfica realmente mesmo muito boa. Depois, a nível de ligações, nós vamos ter aqui três ligações DisplayPort 1.4a, e aqui a NVIDIA perde em relação à AMD, mas em termos práticos não se vai notar grande diferença. E depois temos aqui também uma porta HDMI 2.1, que dá um total de 4 ligações para monitores, 3 DisplayPort, 1 HDMI. Depois, a nível de medições, esta placa mede 30.1 centímetros de comprimento por 13.9, quase 14 de altura, por 6.3 centímetros de largura. E a nível de ventoinhas, nós vamos ter aqui 3 ventoinhas de 9 centímetros ou 90 milímetros, elas são todas iguais, e há um cooler da Asus TUF que é maior do que este, mas este é mais que suficiente. E depois aqui a nível de peso, temos aqui 1.2 kg ou 1200 gramas, que demonstra o que eu estava a sentir, e realmente é uma placa que não é muito pesada. Depois, aqui a nível de prestações deste cooler, nós vamos ter aqui um máximo de temperatura de 62 graus, o que é uma temperatura extremamente baixa para esta placa gráfica, que prova a eficiência deste cooler, e ainda mais depois de vermos aqui a rotação a que as ventoinhas rodam, que só temos aqui 1054 rotações por minuto, o que é extremamente baixo, e esta placa é praticamente inaudível, ela não se ouve mesmo. A nível de consumo, esta placa situa-se sempre abaixo dos 200 watts, o que para um nível de desempenho muito parecido com a RTX 3080 é uma grande vitória. Esta consumia na ordem dos 300 watts, 300, 320, e aqui há uma grande descida, e a eficiência energética poderá ser aqui muito importante, ainda mais com o preço da energia que nós temos cá em Portugal. Este poderá ser também um grande motivo de compra
tanto pela RTX 3080 como pela RX 6900 XT, que têm um consumo muito elevado. Depois os testes já vão ser feitos aqui no meu sistema de costume, constituído por uma motherboard Asus TUF X670E, um CPU da AMD, o AMD Ryzen 7 7700X, com 32 GB de memória DDR5 a funcionar a 6000 megatransferências com os timings otimizados do Buildzoid, um cooler de 360 mm e o disco onde estes jogos estão instalados é um Western Digital 850X. Depois, a nível de testes, eu comecei aqui pelo F1 2022, já existe o 2023, mas eu só tenho acesso ao 2022, e a nível de desempenho, nós podemos ver aqui que esta placa, comparativamente aqui com outras que eu tive acesso já, como a Asus TUF RTX 4080, a AMD 7900 XTX, a RTX 3080 e a 6900 XT, estas últimas duas serão talvez as grandes concorrentes desta RTX 4070, e aqui a 1440p com as definições no máximo, nós vamos ter aqui a RTX 4070 com 184 FPS, a RTX 3080 com 198 e a 6900 XT da AMD com 220 frames. Nesta situação aqui a RTX 4070 é a que tem menos desempenho, mas elas são muito parecidas e nós vamos ver aqui ao longo destes benchmarks todos que o desempenho é mesmo muito parecido entre elas. Depois, aqui a 4K, com as definições também no máximo, temos aqui 110 frames para a Asus TUF RTX 4070, 122 para a 3080 e 130 para a 6900 XT. E mais uma vez, neste jogo, destas três placas gráficas, é a que tem menos desempenho. Depois, passando aqui para o Forza Horizon 5, nós temos aqui na Asus TUF RTX 4080 160, a AMD RX 7900 XTX 170, a RTX 4070 130, a 3080 de 118 e por fim a 6900 XT 135, isto a 1440p com settings no máximo. Aqui a AMD continua a ter alguma vantagem e tenham em atenção que esta RX 6900 XT tem ainda 16 GB de RAM em vez dos 12 que a TUF RTX 4070 traz. Depois aqui em 4K temos aqui 90 para a RTX 4070, 80 para a RTX 3080 e 95 para a RX 6900 XT. Mais uma vez temos aqui a 4070 acima da 3080, mas abaixo da 6900 XT. O desempenho é bom para 4K e acaba por ser muito jogável neste jogo. Passando aqui para o Far Cry 6, este é um jogo que a AMD tem alguma vantagem e aqui 1440p com os settings no máximo, temos a 4080 com 170 frames, a 7900 XTX com 184, a 4070 com 124, a RTX 3080 122 e a AMD RX 6900 XT também com 135, com mais frames que as duas concorrentes diretas da Nvidia. Depois, a 4K, nós temos aqui a RTX 4070 com menos frames que a RTX 3080 e a RX 6900 com 82 e está acima destas duas. Aqui o desempenho da RTX 3080 é superior. Depois aqui também no The Witcher as placas da Nvidia aqui têm alguma vantagem e ainda assim a RTX 4070 tem um desempenho ligeiramente abaixo que a 3080 e que a 6900 XT, isto a 1440p com as definições no máximo, mas sem Ray Tracing. E depois a 4K nós vamos ter aqui também 97 na RTX 4070, na 3080 105 e na RX 6900 XT temos 102. Aqui a RTX 3080 tem alguma vantagem sobre as duas concorrentes diretas. Depois, passando aqui para o A Plague Tale Requiem, e este é um jogo que é um bocadinho pesado e a 1440p vê-se já aqui que estas placas têm menos frames do que até agora e temos 85 frames na Asus TUF RTX 4070, 87 na Asus TUF RTX 3080 e 88 na Asus TUF RTX
RX 6900 XT. Aqui o desempenho é muito parecido e tecnicamente acaba por ser igual, não há aqui diferença entre estas três placas. Depois, a 4K, a RTX 4070 está ligeiramente abaixo das outras duas, mas estamos a falar aqui de uma variação de 4 frames entre a RTX 3080 e a RTX 4070, o que no fundo dá um desempenho praticamente igual e não há grande diferença entre elas. No Watch Dogs Legion também temos aqui um desempenho muito parecido, com ligeira vantagem para a RX 6900 XT e a RTX 4070 está também acima da RTX 3080, isto a 1440p com as definições no máximo. É um nível de frames muito aceitável e que, apesar de haver aqui diferenças, mais uma vez é equivalente e não há grande diferença entre elas. Depois, a 4K, também temos aqui um desempenho muito parecido, em que temos 54 para a ASUS RTX 4070, 56 para a 3080 e 58 para a RX 6900 XT, o que dá um desempenho muito parecido, apesar outra vez de haver uma diferença de 4 frames entre a que tem menos e a que tem mais, mas na prática a diferença de desempenho não se nota nada. Depois, no Resident Evil Village, temos aqui com definições no máximo, RX 6900 XT destaca-se um bocadinho, mas acaba por também não ser muito. Estamos aqui a falar em 226 frames em 1440p e a RTX 4070 tem 184 e a RTX 3080 178. Acaba por haver aqui uma diferença, mas em termos práticos não se vai notar diferença nenhuma. A 4K também temos 120 na RX 6900 XT, que tem aqui um bocadinho mais que nas outras duas, que têm 98 e 100, mas aqui a ASUS TUF RTX 4070 está-se a portar muito bem e acaba outra vez por ser um desempenho muito parecido, sem grandes diferenças nestas três placas. As outras duas, a ASUS TUF RTX 4070 e a AMD RX 7900 XTX, são de outra gama e destacam-se claramente destas duas. Depois aqui, por último, no Star Wars Jedi Survivor, temos aqui também um desempenho muito próximo entre elas. Aqui há uma variação de 8 frames da ASUS TUF RTX 4070 para a ASUS TUF RX 6900 XT, mas acaba também por ser um desempenho parecido e em termos práticos a 1440p vocês vão ter aqui o mesmo desempenho e não vai haver grande diferença entre elas, apesar desta ASUS TUF RTX 4070 ter um bocadinho menos. E por último, em 4K com as definições no máximo, temos aqui 36 frames na ASUS TUF RTX 4070, 38 na ASUS TUF RTX 3080 e por último também a ASUS TUF RX 6900 XT temos 41 frames e aqui talvez se note um pouco, mas não há uma diferença significativa e a nível de desempenho nós temos aqui 30 frames de desempenho e acaba por não ser uma grande diferença. Esta placa gráfica, a ASUS TUF RTX 4070, tem uma outra vantagem que nenhuma destas duas tem, que é o DLSS 3.0 com Frame Generation, e aqui, como podemos ver aqui no Cyberpunk, nota-se uma diferença considerável e há um grande ganho aqui com o Frame Generation. Apesar de eu não gostar muito desta tecnologia, porque no fundo está-nos a enganar um pouco, porque ela está a criar frames artificialmente e apesar de visualmente nós conseguirmos ver que o jogo é mais fluido, depois na prática acaba por ser um desempenho muito parecido a nível de sensação. Ainda assim, é uma tecnologia que esta placa tenha mais e que tem que ser considerada para uma possível compra. Aqui a nível deste cooler, nós temos um cooler que é extremamente eficaz e que vos vai proporcionar uma experiência de jogo espetacular, sem vos causar qualquer problema. Tem um preço um pouco alto, o preço está mais ou menos ao nível destas duas grandes concorrentes. Eu, a nível de desempenho, apesar desta placa ter por vezes um desempenho inferior às outras duas, ele é muito parecido e terá que ser considerado porque
que é uma tecnologia mais recente e que poderá ter mais evolução que as outras duas e poderá no futuro vir a ter mais desempenho até que a RX 6900 XT e assim justificar mais. Se as placas tiverem as três ao mesmo preço, a minha compra seria entre a RTX 4070 e a RX 6900 XT, porque a RTX 4070 tem 12 GB de memória, enquanto a RTX 3080 só tem 10, e aqui nos jogos vai-se notar no futuro uma grande diferença. Ele já se começa a notar um bocadinho, mas no futuro estes 2 GB de memória vão ajudar muito, e no caso da RX 6900 XT é o ter 16, o que também poderá ser um fator de compra muito importante, apesar desta placa ter um desempenho em Ray Tracing bem inferior à RTX 4070. Neste caso, podendo escolher entre as três, com as três ao mesmo preço, iria para a Asus TUF RTX 4070, por esta ter o DLSS 3, poderá agradar, e também por ser uma tecnologia mais recente e ter melhor desempenho em Ray Tracing. A nível de desempenho normal, como podemos ver nestes benchmarks, ele é praticamente igual, umas vezes está um pouco abaixo, outras vezes está próxima, mas acaba por, a nível prático, o desempenho em jogo ser muito parecido e a vossa experiência ser praticamente igual, e ao mesmo tempo tem aqui uma placa que é mais recente e que tem tecnologias mais recentes que vos poderão agradar. A nível do cooler, não há nada a dizer, é um dissipador excelente ao nível do que a Asus já nos habituou, e esta, para mim, dependendo do preço, é uma placa super aconselhável. Pessoal, já sabem como é, se tiverem alguma dúvida ou precisarem de algum esclarecimento, podem colocar aí nos comentários, que eu estou sempre pronto a ajudar-vos, e gostem, comentem, subscrevam o canal, e até breve.